Bom dia, fã de esporte. Hoje a gente está aqui com o Bruno Vicari, é o entrevistado de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre fake news, a disseminação dele no futebol, no esporte. Ele que pode falar isso vendo também tanto do lado como atleta, quanto do lado esportivo, profissional. E tudo bem, Bruno? Tudo, e vocês? Tudo ótimo. Como que é o papel do comentarista na classe do futebol mesmo? Porque quando a gente fala de fake news, abrange muitas coisas, só que no futebol a gente tem um profissional que ele é essencial, que é o comentarista. Quando chega uma fake news pra você, qual é a sua ação? Eu acho que é como você falou, hoje fake news está em todas as áreas. Isso aconteceu muito, o termo fake news ficou muito famoso na última eleição nos Estados Unidos, porque era uma maneira das pessoas também escolherem votos ou decidirem suas escolhas por causa de fake news, né? Elas eram moldadas por causa disso. Então no futebol acho que é um pouco diferente, porque você não tira uma conclusão ou uma opinião por causa de uma informação. O que acontece no futebol às vezes, tal time vai contratar tal jogador, algo nesse sentido. Então isso não é que vai servir como massa de manobra, né, para as pessoas mudarem a maneira de pensar, mas muitas vezes é uma notícia que não é verdadeira, que na verdade é mais um boato do que propriamente uma notícia que vai causar uma grande revolução. Mas acho que o que existe no futebol é isso, é uma notícia que às vezes não é bem apurada, não é verdadeira e acaba ganhando uma força muito grande. Naquele caso que a gente pega, o empresário às vezes manda uma fake news falando, tal jogador vai ser contratado pelo outro time com um salário muito maior do que ele realmente já tem, e aí acaba sofrendo uma pressão da torcida, que é muito querida pelo jogador, gosta muito deles. E aí, qual você acha que é a posição do profissional, no seu caso como comentarista, quando chega para vocês no programa discutir isso, qual é a posição de vocês, se vocês sabem se é verdade ou não? Vocês acham que é interessante falar que isso é mentira ou que isso é falso, ou vocês levam isso numa coisa mais tranquila para não causar? Esse é um bom exemplo, porque, por exemplo, um time do Brasil vai contratar um jogador que está vindo, sei lá, da Espanha, por exemplo. Aí esse time está negociando com esse jogador. Aí às vezes o empresário, para dar uma valorizada, chega e solta assim, a informação que tem outro time também querendo. Que aí é para justamente valorizar o jogador e tentar virar um leilão. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Mundo todo. Né? Com um jogador do Real Madrid ou com um jogador de um time do interior de São Paulo. Isso acontece sempre. Então aí acho que vai do jornalista ter experiência de saber se realmente ele pode confiar nessa fonte ou não. Né? Saber, sempre que esse cara me passa uma notícia, ele é verdadeiro, então não estou sendo usado por ele. E ao mesmo tempo, uma outra maneira de você se proteger é checar com, no caso aí, o outro time. Eu recebi essa informação que vocês estão querendo contratar esse jogador. É verdade ou não? É importante você ouvir esse outro lado também, porque às vezes o outro time fala assim, não, a gente não tem interesse, a gente não tem dinheiro, a gente já tem jogador para essa posição, não tem a mínima condição de contratar. Então você já fica com o pé atrás. Você pode até de repente divulgar a informação, a informação é que o clube lá tal, mas a gente chegou com esse clube e o clube está falando que não tem interesse. Então acho que a maneira de se proteger, né, do jornalista se proteger é sempre essa. Primeiro, confiar na fonte, saber se é uma fonte confiável ou não, e tentar checar com o maior número de pessoas possíveis. Como que você faz para você parar essa disseminação, assim, dessa viralização digital? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na semana passada aqui. Teve o jogo do Cruzeiro com o Boca Juniors na partida da Libertadores. E aí um jornalista de fora divulgou que o VAR não estava funcionando no Mineirão, que teve um problema com o árbitro auxiliar de vídeo. E aí no começo a gente viu essa informação, eu recebi no Twitter a informação e já estava no ar. Aí eu pelo WhatsApp passei pro pessoal da produção, gente, estão mandando essa notícia que esse jornalista de fora está divulgando isso. Vamos checar se é verdade ou não para a gente discutir no ar. Aí na mesma hora a gente checou com o pessoal da Conmebol, e eles garantiram que não teve problema nenhum, que o VAR estava funcionando normalmente. Então ficou assim, a informação de um jornalista, de uma empresa importante de fora, contra uma posição oficial da Conmebol. Né? A minha primeira reação foi a seguinte, se não é uma notícia verdadeira, não preciso nem divulgar. Porque assim, né, nosso papel é esse, se não é verdade, por que eu vou divulgar? Por que eu vou fazer crescer esse boato, né? Porque a gente confiava na nossa fonte da Conmebol.
Não é que a gente simplesmente, só porque a Conmebol falou quer dizer que é verdade. Não é assim, porque às vezes ela também está protegendo o negócio dela, né? Nesse caso, vai. Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente falou assim, não vamos nem falar, começou a chegar muita mensagem. Estão falando isso, tal, então, né? Então as pessoas, é isso que você falou, na rede social já estava a notícia toda espalhada e todo mundo cobrando. Aí o que eu fiz? Falei, a gente está recebendo essa informação aqui, tem muita gente no Twitter perguntando se é verdade ou não. A informação do jornalista de fora é essa, que não estava funcionando. A gente entrou em contato com a Conmebol e a Conmebol garantiu que não, que estava funcionando normalmente. Então a gente discutiu dessa maneira no programa. Não é que a gente falou assim, atenção, não estava funcionando. E também não é que a gente falou assim, não, a Conmebol garante que não está funcionando, então a informação do jornalista está errada. O jornalista também tem a fonte dele. Mas a gente discutiu dessa maneira, ao mesmo tempo em que muitas pessoas estão perguntando por causa dessa informação, a posição oficial é que estava tudo funcionando normalmente. Então hoje a gente tem que ter esse cuidado. Mesmo às vezes a notícia não sendo verdadeira, ela toma uma proporção muito grande na rede social que faz com que a gente tenha que checar a informação e passar todos esses dados para quem está em casa acompanhando. Nós temos muita dificuldade, estamos começando, ainda somos estudante, com a questão de fonte. Nós não temos muita fonte, é uma coisa que a gente vai adquirir conforme a nossa carreira. Sim. E vai adquirindo os contatos. Se a gente não tem tanta fonte assim, como a gente vai falar, olha, isso é certo, isso é errado, se muitas vezes as próprias disseminadoras da fake news são fontes que para nós seríamos confiáveis, julgaríamos confiáveis. Eu acho que até por causa da nova maneira de se apurar as coisas, hoje tem isso facilita muito, né? Claro, você ter Twitter, você ter rede social, ter WhatsApp, isso encurta muitos caminhos. Mas assim, acho que a presença do jornalista ainda é muito importante e fundamental para você estar no local, para você acompanhar o que aconteceu e para você criar essa relação com a fonte. Você perto, você conhecendo a pessoa, é mais fácil você criar uma boa relação e ver se aquela pessoa é verdadeira ou não. Então você vai criando suas fontes no decorrer ao longo da carreira. E aí você vai vendo se você pode confiar naquela pessoa ou não, se sempre que aquela pessoa te passa uma informação, depois essa informação vai bater ou não, se você vai ser usado em determinado momento ou não. Então é algo que não está pronto. Você não vai sair da faculdade com o seu diploma e com a sua fonte garantida. Você vai construindo isso ao longo da carreira. Eu tenho, 15 anos de carreira. Tem jornalistas que com 5 anos de carreira têm mais fonte do que eu. Porque eles estão indo por esse lado, eu estou indo por um outro caminho, mas tem gente que tem 30 anos de carreira e não tem as fontes que eu tenho. Então, acho que vai muito dessa questão de você estar próximo das pessoas, de você conversar com elas e você, no seu dia a dia, construindo essa relação e entendendo quem realmente está te ajudando nas informações ou quem está te usando para passar uma informação e tirar algum proveito disso. Cada pessoa entende uma coisa de forma interpretativa. Como que eu vou lidar como eu me preparo para esse tipo de ruído, para a interpretação de cada pessoa? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente a gente coloca uma notícia ou faz um comentário e às vezes a pessoa que está em casa não entendeu o que você falou. E às vezes o jornalista pode ser às vezes um pouco arrogante e falar assim, você não está entendendo o que eu estou falando, né? Às vezes a gente tem um pouco esse lado. Mas aí acho que às vezes a gente tem que parar para pensar o seguinte, será que eu passei essa informação de maneira clara, de maneira correta? A gente não pode achar que só o outro está errado e que tudo que a gente fala, quem está lá tem que entender. A nossa função como comunicador é passar essa informação de maneira mais correta, mais clara possível para quem está recebendo a informação. Então, se o cara não entendeu ou está fazendo o que não entendeu, por quê? Porque ele é fanático e não quer enxergar o que você está falando, porque ele é sempre contra o que você fala, ou será que é porque você não está passando a informação de maneira clara e correta? Bruno, eu queria pedir para você passar uma mensagem pro pessoal que está começando agora nessa área da comunicação, que está se transformando, a gente não faz mais comunicação como fazia antigamente, e diante da fake news, e para pessoas que querem trabalhar no esporte, principalmente no futebol, para a garotada que está começando agora, queria que você passasse uma mensagem e desse um apoio, falasse alguma coisa que você achasse importante. Trabalhar com futebol não é fácil, porque
principalmente por causa dos horários da nossa rotina. A gente trabalha todo final de semana, às vezes trabalha às vezes não, sempre trabalha nos feriados e, sei lá, no Natal, na Páscoa, essas datas assim a gente já deixa meio que de lado porque a gente trabalha direto, né? E a gente ao mesmo tempo mexe com a paixão das pessoas, então a gente tem que ter calma, porque às vezes a gente fala assim, ah, caramba, o cara tá falando isso porque ele é fanático. Ainda bem que ele é fanático, porque se não existissem torcedores fanáticos, não ia ter espaço para tanta gente comprar jornal, ouvir rádio, acessar a internet e ver os nossos programas. Então a gente tem que tentar ser o mais ponderado possível para entender o fanatismo das pessoas, para passar a informação de maneira correta e trabalhar muito, porque não é fácil. Por causa dos horários, por causa da rotina, porque o mercado de trabalho não é fácil, porque todo mundo acha que o nosso trabalho é só brincadeira e não é, né? A gente tem que se dedicar muito. Então é isso, tem que gostar muito do que faz, porque não é fácil, mas ao mesmo tempo quando você gosta muito se torna algo gratificante.